Olá, estamos começando uma charla com uma parte da equipe do episódio Casa de Rio, que faz parte do longa-metragem Fronteiriços. Nós convidamos o Luiz Alberto Cassol, que é diretor e corroteirista, a Maria Fernanda Passos, que é corroteirista e também uma das protagonistas do filme, o Santiago Passos, que é protagonista, e o Jorge Passos, que é protagonista e também pai da Maria Fernanda e do Santiago. Antes de começar essa conversa nossa, essa charla, vamos ver um pouco das cenas do filme e depois a gente começa, tá bom? ¿Por qué estás aquí mirando así, Casa de Río? Tal vez porque em ti há muita história por contar. E a minha mãe perguntava para o meu pai, né? Ney, por que fizeste esta casa aqui? Essa pergunta nunca foi respondida, né? Talvez a própria história responda, né? Porque estás aquí, mirando así, Casa de Río. Tal vez porque en ti hay mucha historia por contar, de gente que te hirió y hace tiempo ya se fue, pero quizás sea la misma que aún habita tu lugar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, parabéns para vocês, né? Achei maravilhoso o filme, esse episódio, bastante poético, bastante afetivo, e queria ouvir do Cassol e da Maria Fernanda, para começar, como é que vocês criaram esse roteiro, o que aconteceu ali durante o processo de criação do roteiro? Quem é que começa, Cassol? Pode ser, posso começar. Bom, obrigado por tudo, pelas palavras generosas aí, Ricardo. E que bom ver novamente, né, na remoticidade, o Jorge, a Maria Fernanda, o Santiago, né, uma família que eu acabei agora tendo um carinho muito especial, né. Bom, o roteiro, a ideia começa pela Maria Fernanda, né, era uma ideia de contar pela fronteira a perspectiva do Mercadito das Artes, que é a casa, o local em que a Maria Fernanda reside. E aí, logo que a gente começa a conversar sobre isso... Mas essa era uma ideia tua, né? Essa era uma ideia minha, isso. Era a primeira ideia que eu apresentei para a Maria Fernanda. E aí, logo que eu levo essa ideia, a Maria Fernanda me conta a história da Casa de Rio, da casa do Jorge, do pai dela, e dessa relação, e do Santiago morando lá. E aí a gente já caminha para outro rumo, e aí a gente tinha a ideia também dos artistas e das artistas de Jaguarão, e a Maria Fernanda também já conduz isso para um outro caminho, que é um lugar de fala de quem também pertence à fronteira, a essa região específica, e pode ter uma fala sobre a casa, e aí, bom, aí a Maria Fernanda pode me ajudar a complementar, mas é por aí que a gente foi construindo essa amarração para chegar na Casa de Rio, a partir da perspectiva do Jorge, contando o seu pai, o Ney, a frase da Beta, da avó, né, da mãe dele, chegar no Jorge para depois chegar na Maria Fernanda e no Santiago, ou seja, 3 gerações que passam pela Casa de Rio, onde o Santiago está morando hoje. Maria Fernanda. Vai lá, Maria Fernanda.
Não, acho que complementando um pouquinho o que o Cassol fala, assim, né? Porque quando ele me procurou, o Ricardo também, tinha-se também a ideia de alguma forma construir isso junto com meu pai, que é um exímio contador de histórias, e uma pessoa que conhece, tem muitas vivências da fronteira, é um fronteiriço da gema, né? E também o Cassol tinha muita vontade de falar um pouco das mulheres na fronteira, das artes, de todo esse espaço também de memória, né, que é Jaguarão, né? Jaguarão é reconhecido por ser uma cidade carregada de patrimônio histórico, de patrimônio da memória, né? E frente a isso, a gente, né, nessas conversas, idas e vindas das possibilidades, surge a ideia, então, da casa que o pai me soprou, né? O pai disse, tem a casa, o Santiago tá lá, isso talvez seja uma história, né? E eu falei para o pessoal, eu digo, olha, a nossa família é uma família típica fronteiriça também, né? Porque o meu pai, os meus tios, meus avós, né, construíram uma casa de um outro lado do rio, mas tinham as relações aqui, então esse ir e vir da ponte era uma coisa que fazia muito parte da nossa história. E aí, frente a isso tudo, bom, vamos fazer a Casa de Rio. Mas também a ideia não era contar a história só da nossa família, né? Era contar a história da fronteira, mas mais do que contar uma história de fronteira, era da nossa fronteira. Porque eu acho também que o filme, ele é a nossa fronteira imaginária, romantizada, né? Que eu, inclusive, tenho curiosidade de ver o quanto isso vai impactar nas pessoas daqui de Jaguarão, de Rio Branco, né? O quanto elas vão se identificar, o quanto isso pode mexer com elas. Porque talvez essa fronteira que a gente mostra ainda seja desconhecida para muitas pessoas daqui, né? Apesar da gente fazer os convidados que fazem essa ligação cultural e artística dentro do filme, essas pessoas, esses artistas, muitos deles não são reconhecidos ainda na nossa fronteira, né? Então, eu acho que o filme também traz essa outra visão, essa outra percepção do que é ser fronteiriço. O filme dialoga para dentro e para fora também, né? Tem pessoas que não conheciam o Jaguarão e agora estão conhecendo o Jaguarão e o Branco. Eu acho que só para complementar, Ricardo, uma coisa que a Maria Fernanda falou foi que quando ela me falou da história do Jorge, do pai dela, enfim, e tu também já havia me falado sobre Jorge muito, a gente marcou uma reunião agora. É bom essas recordações, porque vão vindo também de forma, para nós, cronológica também, né? Claro. E eu me lembro que quando a gente marcou uma reunião no final do ano passado, que eu conversei com o Jorge a primeira vez de forma remota, né? E aí, quando eu me encantei pelo Jorge contando histórias, porque agora a Maria Fernanda tocou num ponto, o Jorge é um exímio contador de histórias, mas ele conta com algo que eu acho muito legal, que é assim, ele leva a gente para o inconsciente. Então, ele já me levou para lá. Então, acho que isso é que a gente tentou transparecer no filme. E vocês conseguiram, acho que vocês conseguiram. Quem é que... uma coisa assim que não está no longa-metragem, mas que está no episódio, quando for lançado o curta, é a música, muito bonita a música. Quem é que poderia falar um pouco sobre essa música? É o Jorge? Quem é que pode? O Jorge pode falar da música. Posso falar. A música... nós tínhamos, no roteiro, constava que o Martim César, que é um parceiro meu, que é um poeta, é um compositor, ele faria uma participação no filme, né? E por problemas pessoais, ele estava viajando, ele não pôde participar, mas eu contava com ele para fazer a letra que seria da música do curta, né? E lembro que ele estava lá numa praia lá e num sábado eu fui pedalando ali para o Rio Branco, lá para perto da casa, né? E estou passando pelo rio e tal, e começo a sugerir para ele algumas coisas. Tem que fazer essa letra, e comecei a mandar algumas sugestões e tal, principalmente aquela frase, né? Por que estás aqui, Casa de Rio, né? Uhum. E ele diz, não, mas então tu faz a letra. Eu digo, não, tu é o poeta. Foi uma maravilha, porque isso aí foi tipo 2 da tarde, cara.
6 da tarde ele me manda todos os versos já, tudo pronto. Ele cara, é maravilhoso, Aí depois o Hélio, né, que era o outro parceiro, que o Hélio está no filme, né? Uhum. Eu peguei aquela letra do Martim, tinha me mandado, e passei para o Hélio e digo, paisano, o senhor vai ter que fazer essa música, vai ser a história da casa, lá onde a casa do pai, lá onde a gente se encontrou tantas vezes. Ele disse, pá, pode deixar comigo. E transcorreu umas 2 semanas, tal, e aí fizemos uma pressão, e aí ele aprontou, cara, e mandou para nós a música também, com a letra do Martim, e a gente se emocionou. Eu acho que eu passei pro Cassol e para a Fernanda, e todo mundo se emocionou, tal. E quem fez o arranjo, né? Fez o arranjo foi o Igor, né? Que é o cara que fez a trilha sonora maravilhosa, né? E fez um arranjo belíssimo. Como é o nome da cantora? Toques. É a Laura Correia, né? A Laura Correia faz também é daí de Jaguarão. Ela é uruguaia e tinha doble chapa também, porque ela fala perfeitamente português, mas é fronteiriça também aqui, e tá no filme também. E mais ou menos é sobre isso, a história do surgimento da música. Muito linda, muito linda. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a falar sobre a música. Pena que ela ficou fora, porque ela estava nos créditos do curta, né, do episódio. Aí a gente, no longa, a gente acabou por... Gostaria de mantê-la, mas não conseguimos essa engenharia. Eu acho que a música é algo que ficou muito marcante no filme, porque envolveu, além de algumas das personagens, dos personagens no filme, envolveu a todos nós para essa composição. Então, e sempre, né, uma música composta, e no nosso caso é um tema composto para o filme, para o curta-metragem, para esse episódio. Então, esse tema ele ganha vida própria também, porque a letra também, o Jorge teve uma vez que ele me ligou dizendo se ele podia passar o roteiro para o Martim, né? Então ele também manda o roteiro para o Martim. Então tem toda uma troca e a música acaba vindo com tudo ao final. Então eu me emociono muito cada vez que eu ouço a Casa de Rio, porque ela também tem uma vida própria, essa música, que dialoga diretamente com essa casa, né? E com as casas de Rio, eu acho que é isso. Acho que é o que a Maria Fernanda fala, né? Vamos escutar vocês três aqui sobre a emoção de registrar a história da família de vocês. Não só isso, porque a fronteira também está registrada, né? Não é só sobre a família, é só sobre a casa. Tem várias pessoas ali que falam outras questões. Qual é a emoção de participar de um processo desse, assim, de filmagem? Quem é que começa? Quem quer Maria começar? Fernanda. Vai lá, Santiago. Não, para mim, uma coisa que me marca um pouco, que está até no documentário, eu não lembro quem comenta, que a Casa de Rio é um templo, né? E um templo meio que para a memória da fronteira. Para mim, eu vejo assim, que está aqui e o teu documentário registrando isso, que é algo que meio que a gente sente, né? Então, ver que a nossa casa foi aberta para várias pessoas poderem entrar e ver como é a nossa família e como a gente tá nesse lugar também. E aí agora também, depois que passou o documentário, eu fui meio que na imobiliária para ver os documentos da casa e tal, e ver, tem a assinatura do meu avô, e aí tem no lugar, nas medições do terreno aqui, tem a assinatura do senhor Aspiros ali, que era o chefe dele, sabe? E agora eu tô com essa placa, então parece não, a gente se sente mesmo como a gente já está aqui um século quase, sabe? Que a gente está seguindo uma história que não foi a gente que começou, a gente só está seguindo. E ter esse documentário mostrando para várias pessoas e abrindo, né, a nossa casa, e que é que abre a fronteira também, né? Então, para mim, isso foi muito bom, assim. Né? E me sinto como isso é um templo, eu me sinto como um monge cuidando desse templo também, um sacerdote do templo, Casa de Rio. Pois eu quero saber mais. Maria Fernanda, vai lá, qual é a emoção da... Eu acho que é muitas emoções, né? Assim, que se cruzam, né?
porque tem essa emoção forte, assim, da família, assim, mexeu com toda a família, só nós aparecemos no filme, mas a conversa com os tios, com os primos, rever as fotos, relembrar, assim, foi um processo muito de mexer mesmo, assim, com as recordações que a gente às vezes guarda nas caixinhas, né? Que elas são boas de lembrar, mas que elas também mexem com o nosso emocional, com o choro, né? Com essas memórias que te fragilizam de alguma forma, né? Mesmo que sejam boas, mas elas te fragilizam, assim. Então, foi um processo bem profundo, reviver, relembrar, né, tudo isso. E também, para mim, é muito emocionante a gente poder, isso eu sempre falo para o Cassol, assim, da minha alegria, da gente registrar, mesmo que no filme apareçam frases curtas dos nossos convidados, né? Mas há um material todo que ficou em off, que é de registro da memória e da percepção da fronteira da arte produzida na fronteira, que eu acho fantástico, assim, sabe? Eu acho que é o invisível do filme, mas que eu acho que é um material riquíssimo, assim, e que me emociona muito da gente poder ter feito esse movimento de preservação dessa memória, né? Então, para mim, são esses dois momentos de emoção, assim, de poder contar a história da nossa família, de nos conectarmos mais, de relembrar tudo isso, e também dessa função de conseguir salvaguardar essa memória, aproveitar que essas pessoas ainda estão aqui conosco. Acho que foi muito bom. Tu queres falar agora, Jorge? Posso falar, sim. Vamos lá, então. Sobre a questão da emoção, foi pura emoção, né? Porque houve uma série de confluências astrais, digamos, que se quadraram para que esse filme surgisse, né? Eu não sei qual é as coisas que acontecem, porque esse ano é o centenário de nascimento do meu pai, né? Que foi o cara que construiu essa casa, e esse amor pelo Rio Branco que ele tinha, né? E essa história dos aspiros que juntam, cruzam os destinos com ele, fazem construir a casa, e eu também sou apaixonado pelo Rio Branco, por Jaguarão, e é como se eu estivesse dentro de um mundo. Eu faço uma semelhança, assim, esse mundo que eu vivo com Cine Paradiso, com Macondo, com Amarcord, né? Que eu gosto muito de cinemas, eu adoro cinema também. Então, tem uma cena bem Tarkovsky ali. Pois é, também, né? Essas memórias fragmentadas, né? Que são contadas através de imagens. Então, foi pura emoção mesmo fazer esse curta, e a direção magistral do Cassol, né? Que conseguiu, acho que em poucos minutos, né? Que é uma tarefa árdua, porque tu tem um monte de imagem, e como é que tu vai contar essa história em poucos minutos? Eu acho que foi muito emocionante para todos nós, né? Então, vamos ver o que pensa o pessoal que não é daí da fronteira, né? O que eles viram no Casa de Rio, pode ser? Convidei, né? Nós convidamos o professor Maurício Polidori, que ele é da Universidade Federal de Pelotas, da Arquitetura e Urbanismo, tá? Vamos ver o que ele viu. Esses anos que eu tenho trabalhado na fronteira do Brasil com o Uruguai, tem me feito pensar: será que eu sou da fronteira? Eu vou lá com os alunos e fazemos levantamentos para o planejamento urbano daquele lugar. Levantamos fluxos, levantamos o uso do solo, conversamos com pessoas, mapeamos tudo, a natureza e o espaço feito pelo homem. E pensamos: será que somos daqui? Será que somos da fronteira? Mas a verdade é que quando a gente chega lá na fronteira, essa dúvida desaparece, porque a fronteira nos faz ser fronteiriços. Ela tem uma propriedade quase mágica de fazer isso. A fronteira constrói o fronteiriço. E lá nós achamos pessoas,
achamos espaços, achamos ruas e achamos casas, como a Casa do Rio, que só de olhar para ela nos transforma em fronteiriços, pelas memórias que ela guarda, pelas possibilidades que ela traz, pelas emoções que ela nos permite. A Casa do Rio transforma quem vai lá em fronteiriço. E isso se dá num processo de acolhimento, num processo amoroso, num processo carinhoso. Então, quando vamos à fronteira, nos tornamos fronteiriços. E isso nos traz um compromisso. E esse compromisso não é só com o reconhecimento da fronteira, mas com a transformação do mundo. Porque lá na fronteira nós experimentamos sensações que nós gostaríamos que tivéssemos nos outros lugares. Ou seja, a fronteira nos aviva o olhar, ou um olhar, revolucionário sobre o mundo. Então, muito bom, né? Muito bom. Adorei o depoimento dele. Quem é que gostaria de comentar aí? Quem é que faz o agradecimento, a troca, o diálogo com o Maurício Polidoro? Eu acho que eu vou deixar para a Maria Fernanda, porque ela, inclusive, tem uma frase no filme que é mais ou menos uma síntese disso, né? Maria Fernanda, vamos lá, vamos dividir essa aí. Muito obrigado, né? Claro, vou agradecer a ele, claro. Maria Fernanda, por favor. Não, foi muito, muito legal, assim, fiquei surpresa de ouvir o Maurício, porque eu tive a oportunidade de trabalhar diversas vezes com ele, né, nesses processos que ele faz de planejamento urbano. Ele é um cara que vem muito ao Jaguarão, assim, né, e que a gente já conseguiu, e eu sempre gosto muito da percepção dele do que é a cidade, né, de como tem que ser as cidades. E eu acho que o Maurício captou, acho que, como diz o Cassol, assim, acho que ele captou o que a gente queria passar no filme, entendeu? Porque é isso, assim, eu falava um pouco dessa questão, eu falo isso no filme, do quão orgânico essas coisas são na gente, né? A ponte, o rio, enfim, o quanto a gente é parido por todos esses elementos. E eu acho que o Maurício captou, assim, muito essa sensação do que é ser fronteiriço, ou pelo menos do que nós queremos enquanto fronteiriços, né? Muito bom, muito bom. Eu trouxe outro comentário sobre o filme que eu acho importante vocês assistirem, que é uma pessoa de outra fronteira, tá? Da fronteira, da tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu. Eu sou moradora da fronteira, sou professora e pesquisadora do que acontece nesse lugar. É muito difícil assistir esse filme fronteiriço e não me identificar, e não me sentir identificada. O filme inteiro está composto por peças que me são muito familiares, que é o portunhol, essa relação dinâmica, essa relação desafiadora, às vezes conflitiva, mas um conflito que sempre remete a uma intensidade da criatividade local. Enfim, com tudo isso eu me sinto muito identificada. Para quem vem de fora, eu não sou nascida na fronteira, eu venho de fora, mas para quem vem de fora e se localiza nesse lugar, você aprende a ser fronteiriço, a fronteira se aprende. Tem gente que não quer aprender, ok, vive a fronteira de outro jeito. Mas se você quiser se abrir a essa experiência, você aprende a ser fronteiriço. E nessa aprendizagem de ser fronteiriça, a gente aprende coisas muito bacanas e muito importantes, que sim, eu acho que a gente poderia ensinar para o mundo. Muito sobre convivência, sobre sociabilidade, sobre outras maneiras de ser diferentes e estar juntos. Mas me chamou muito a atenção, particularmente, a primeira série dessa grande composição que é Fronteiriços, que é a da casa, a Casa do Rio. Eu ficava pensando, né? A casa te fixa, a casa é raiz, e ao mesmo tempo é uma casa de rio, que é fluxo, que é dinâmico, que é móvel. Essa contradição é a fronteira. É justamente essa contradição entre o que te fixa
e o que te mobiliza e o que te faz fluir, que é difícil, que é o grande desafio de aprender a ser fronteiriço. É estar parado em movimento ao mesmo tempo, na casa, no abrigo, no seguro, naquela caixinha segura, que pode ser aí o Estado Nacional, a tua língua, a tua identidade, o teu CPF, né? Isso te dá segurança, te dá raiz, é a casa. Mas ao mesmo tempo é uma casa que muito de vez em quando é invadida pela água, pela emoção, por esse externo que não é externo, porque também está dentro. Enfim, parabéns, fronteiriços. Muito bom. Eu daqui da minha fronteira Brasil e Paraguai vou ficar sonhando em ter um fronteiriços nosso também. Uau! Muito incrível. Tá colocado o Ótimo. desafio aí, hein, Cassol? Não, olha aí, vamos lá. Eu já quero transformar o Casa de Rio num longa, porque eu acho que a gente tem material. Vou pegar dois ganhos. Primeiro, a Maria Fernanda falou algo que eu acho que é muito generoso, que a Maria Fernanda fala, porque quando a gente fez o curta, a gente sabia que ia entrevistar muitas pessoas, mas que muitas iam entrar 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Mas a Maria Fernanda sempre bateu numa tecla que o mais importante era ter esse registro, porque isso estaria na memória da cidade, de Jaguarão e de Rio Branco, das cidades, né? Então, acho que isso foi muito generoso da parte dela e nós temos esse material todo guardado e vai estar aí disponibilizado. Que também pode render um outro material, como rendeu o Caso de Rio, a trilha, já rende um videoclipe. Mas o que ela fala ali está numa fala do Santiago. Eu acho que o Santiago teria que... O Santiago, ele diz isso, ele tem uma fala que ele diz, cara, eu estou em cima aqui tem uma fala dele que é isso, assim, muito obrigado ao que ela falou, muito obrigado. A Diana foi uma poeta. Ela é uma poetisa. Realmente ela falou e... Desculpa, fala lá, Thiago. Só um minutinho. A Diana ela é professora da Universidade da Integração Latino-Americana. Vai lá, Santiago. Ótimo. Não, aquela fala dela, que bom, que bom que ela sentiu isso também, que é o que a gente tentou passar quando alguém fala exatamente o que a gente estava falando, sem nem ter visto, acho que não entrou, né, no curta, essa é a minha ideia, meu pensamento do que eu sinto da casa, que é a raiz e que é fluxo ao mesmo tempo, como a gente vê a fronteira também, e com todos esses fragmentos que vocês conseguiram, Cassol, com a direção, né, com o roteiro, passar também isso que a gente sente, isso é muito legal, né? Alguém que também pensa a fronteira como sendo algo que está sempre nos desafiando, mas ao mesmo tempo também é tranquilo, é uma coisa que a gente já conhece, porque queira ou não queira, tem o uruguaio, o espanhol, que não é tanto a nossa língua, mas tem o portunhol, que a gente arranha também, sabe? Então, é uma saída de casa, mas ao mesmo tempo não tão longe, assim como na porta de casa, na beira do rio, e achei muito bom isso aí. O Jorge, ela tocou na poesia, Jorge. Eu acho que tu podia falar um pouco, né? Pois é, esses dias eu estava pedalando com um amigo e nós paramos na beira do rio, numa entrada assim que ele não conhecia. E surgiu, ele falou, tchê, se não fosse esse rio, nós não seríamos nada, nem cidade eu acho que teria aqui, né? E eu acho que ela coloca bem o rio, esse fluxo, essa coisa da vida, né? E que traz vida também, né? Que traz o comércio, que traz as pessoas, né? Que as pessoas todas vêm pelo rio, né? Para fundar essas duas cidades, uma ao lado da outra, né? Inclusive, eu quero contar para vocês que teve uma primeira vila antes da Vila Artigas, que foi criada pelo presidente uruguaio, um dos primeiros presidentes, foi o Rivera, que é a mais acima, que é o povoado de San Servando. Só que ele ficou acima de Jaguarão e não tinha futuro, né? E foi desativado. As pessoas foram deixando lá porque estava longe, ele não estava com fronte a Jaguarão, né? Aí o pessoal veio migrando para Vila Artigas, que é bem de frente a Jaguarão, para ficarem uma na frente da outra. Esses dias eu consegui, o meu irmão me mostrou uma foto lá do acervo da família, e até mandei para o Cassol, eu achei uma foto fantástica, eu não conhecia, que era a Vila Artigas antes de ser Rio Branco, né? Antes da ponte, de 1906. E é um postal feito pelos
Irmãos Aspiros, um postal da Casa Aspiros, mostrando o pessoal esperando o bote para passar de um lado ao outro, né? Sim. É bem esse troço da fronteira, né? Do intercâmbio, do comércio, da relação entre pessoas de várias nacionalidades que se encontram, né? Nesse espaço entre rio, bote, que depois vai ser ponte, e casa, e local, e terra. Muito, muito boa a definição da professora. E como a arte já estava presente, né? Esse postal dos Aspiros, eram eles que fotografavam também, e eles também, olhando bem, são artistas, né? Então eles já tinham esse olhar também para o rio. Esse nosso local aqui, ele é muito bom que a gente, em cima da ponte ou na beira do rio, tu tem toda uma visão que não tem cidade, é mais campo, água, céu, mas ao mesmo tempo tu está no meio de um fluxo constante de pessoas, tu está nesses dois ambientes ao mesmo tempo. Eu mesmo, assim, quando eu estou me inspirando com fotografia, eu vejo que a maioria das minhas fotos é do rio, do campo, sabe, do céu, mas ao mesmo tempo eu sou muito urbano, porque todas essas minhas fotos são no meio da cidade, na verdade. Eu estou sempre no centro da cidade, eu não estou para fora, externo. Então é uma natureza que inunda, que é como a casa de rio. A nossa casa está totalmente dentro do rio. A cidade também, ela está dentro do rio, né? Ela tem todo o rio cortando ela, então... Uma coisa que eu vi nos dois depoimentos, queria ouvir o Cassol sobre isso, que é esse olhar de fora, Cassol. Tu não é um cara que mora na linha que une os países, né? Mas como é que é a chegada a tua chegada na fronteira, embora tu já tenha outras experiências, mas tu concorda com a Diana e com o Maurício sobre essa questão de quando tu chega ela desaparece? Como é que é essa relação? Não, total. Eu acho que, primeiro, claro, tem uma questão de que chegar em Jaguarão, eu tinha passado uma vez apenas. Chegar para gravar, né? Fazer toda uma pesquisa de locação, a gente tem que colocar num contexto também, que é o contexto da pandemia. Quer dizer, eu faço toda uma pesquisa de locação a partir de fotos que me são enviadas, de referências que me são enviadas pelo Google Earth, enfim, é tudo. Então, também esse contexto nos cria uma outra percepção, né? Mas eu ouvia muito as histórias também, porque a Maria Fernanda também fazia muitas lives, as questões que a Maria Fernanda colocava nas redes sociais dela me instigava. Como eu disse, o Jorge foi me instigando muito. Tem um bastidor muito interessante de falar, que durante todo o tempo de criação do roteiro e durante todo o tempo de eu ir, e permanece até hoje, o Jorge me abastece com fotos que me instigam muito. Então, eu acabei entrando para dentro desta família de uma forma generosa, que eu só posso ter gratidão, e, ao mesmo tempo, psicanalítica, eu diria, porque, por meio de fotos, ele foi me apresentando aos seus avós, aos seus irmãos, foi me apresentando as histórias, ele ia me mandando recortes de jornal, a Casa Aspiros antiga. Então, assim, foi me vendo muita coisa. Então, para quem cria e vai dirigir depois... Quando eu cheguei lá, os entrevistados e as entrevistadas não sabiam, mas eu estava carregado de afeto e de memórias. Eu era pura memória e puro inconsciente. Portanto, quando eu cheguei lá e sentei para começar, eu sabia exatamente o que eu queria, mas ao mesmo tempo estava aberto também para o que eles iam me contar. Tanto que muitos foram para outro lugar, as falas, e eu fui caminhando junto com eles. Porque o documentarista também tem essa... Tu tem que estar aberto a isso. E eu sempre falo um bastidor que eu acho fundamental, que eu e o Jorge ficamos amigos aqui, né? E eu pareço que conheço o Jorge há 500 anos, também tenho afeto por ele. Eu gosto muito me apaixonei por essa família. Eu gostava muito da Maria Fernanda, que é cineclubista como eu. E, assim, me apaixonei pela família. E o Jorge sempre foi muito... me recebeu muito bem aqui, foi me contando histórias. Então, assim, eu tenho muita vontade de contar cada vez mais, né? E ele continua me mandando coisas e só vai me dando mais curiosidade. Mas teve um dia, na primeira entrevista, na primeira diária, que eu chego a Jaguarão, tem uma pré, né, um dia de pré, daí eu digo lá, já presencial mesmo,
E no outro dia, quando a gente vai abrir câmera dos 4 dias gravando, eu vou entrevistar o Jorge e toda a equipe, nós estamos de máscara e com distanciamento, né? Com todo o distanciamento, com todo aquele cuidado. E o Jorge só retira a máscara na hora de dar o depoimento. Na segunda pergunta, o Jorge me tirou o chão, porque ele está me respondendo e ele diz assim para mim: Tia Cassol, tu não pode tirar a máscara 1 minuto, porque eu queria ver o teu rosto. E claro, a gente estava acostumado, os dois aqui na remoticidade, a conversar e se ver e a rir. E ali a gente estava uns 4 metros, eu poderia ter tirado a máscara. Mas eu disse para ele: Tia, não posso, porque nós temos que ter esse cuidado aqui. Então, a gente fica... Mas aí eu começo, e é um estudo que eu estou fazendo, continuo fazendo até hoje, eu começo a reagir para ele, porque como eu estou com a máscara, através de sinais, fazendo isso aqui, através disso aqui... Porque como documentarista, para mim foi a primeira vez, essa foi a primeira entrevista que eu fiz, porque eu vinha entrevistando pessoas de forma remota, portanto eu continuava vendo o rosto das pessoas. Foi a primeira entrevista que eu fiz com uma máscara. E a pessoa não podia ver a minha reação facial. Então eu me coloquei no lugar dele. E a partir daquela provocação dele, ele me recolocou em todas as demais entrevistas. Eu passei a fazer entrevistas que corporalmente eu reagia às pessoas para elas entenderem o que eu estava querendo também corporalmente falar. Porque isso é um estudo que a gente faz também, né? O documentarista tem que estudar isso também, as reações de quem... Como é que as pessoas reagem corporalmente àquilo que tu fala, né? Mas, enfim, aí já é uma outra história, mas é importante colocar esse bastidor. Muito aliás, bom. Outra coisa, o Santiago, o fundo, aquela janela linda do Santiago lá, se tu puder colocar o Santiago na tela, Ricardo, ele tá com a ponte ao fundo lá. É bárbaro, porque lá no segundo plano ele está com uma ponte. Ó. Às vezes a gente vê um carro passando. Eu vejo passar uma luz, né? Exatamente. Passa um o Santiago está no Uruguai e no Brasil. Isso é maravilhoso. Ele está no Rio Branco, mas está em Jaguarão. Né? É isso que eu acho tão bárbaro. E ele está em cima do rio. Ele está no rio, aliás. Muito legal, muito legal. Vamos escutar um amigo de vocês aí que foi fundamental também para a realização desse longa-metragem e dos curtas, né? Vamos lá, vocês conhecem o cara. Olá, pessoal do Fronteiriços, eu sou Magno Patrão Soria, faço parte também do projeto Fronteiriços, tanto pela SIC como produtor executivo, e tenho a satisfação agora de estar junto com vocês e fazer a pequena pergunta, né, ao nosso querido povo amado, da equipe que organizou e fez e realizou a Casa de Rio, né? Então pergunto para vocês, qual foi de fato o maior desafio que vocês tiveram diante desta pandemia? Realizar um trabalho tão bonito e a partir desse desafio, qual foi também essa realização, né? Qual foi o desafio e qual foi a realização a partir desse desafio que foi colocado para vocês diante da pandemia na realização desse projeto. Um forte abraço e que tenhamos agora um ótimo também momento de reflexão, de encontro e também de colocar para fora aquilo que a gente não conseguiu colocar lá no filme, mas que aqui nessa entrevista é possível colocar. Então, forte abraço para vocês, vida longa ao Fronteiriços. Então, quem começa? O Magno esteve aqui essa semana passada, a gente tomou um chá junto. Ele não conhecia a Casa de Rio ainda. E aí eu encontrei ele no Círculo Operário lá. E ele, ei, quando é que eu posso lá conhecer a Casa de Rio? Só vi o filme, não sei o quê. E eu, não, vamos lá, cara, vai lá. A gente marcou, ele veio aqui, a gente tomou um chá. Ele é muito querido, ele tem muito carinho pela nossa família também. Ele só tem coisa boa, ele gosta muito da Maria Fernanda. Ele tem um carinho muito grande pelo meu avô também. Ele não chegou a conhecer, mas como ele estava sempre envolvido com a igreja, ele fez seminário, foi coroinha. O meu avô também, ele, né, era muito presente na igreja, né? Isso foi bem legal, ter pessoas envolvidas assim, que são envolvidas também afetivamente com a gente, né? Tá envolvido nessa produção, isso é muito legal. E quanto aos desafios, né, para mim, assim, que eu posso falar mais foi preparar a casa para esse momento. Quando eu vim para cá, eu não sabia por que eu estava preparando, só sabia que eu tinha que recuperar, não sei, de alguma maneira, recuperar um pouco do que ela tinha quando
a nossa família vivia aqui, né? Então eu vim com isso na cabeça e mente, não sabia o que ia acontecer, mas botei toda a minha energia para isso. E quando a Maria falou, comentou, o pai comentou também que estava falando com o Cassol de repente usar a casa como cenário e para fazer todo um elo do roteiro, aí foi, né, pô, tem um sentido isso que eu estou fazendo, então eu já vou continuar, já estou nesse ritmo, sabe? Já consegui preparar isso, né? E aí o filme foi uma catarse, né, para mim, que agora eu não estou chorando, mas no filme eu chorei bastante, assim, foi bem emocionante para mim, porque eu não participei da construção, que nem o pai e a Maria participaram junto com o Cassol, né, eu fiquei totalmente só preparando o templo mesmo, então me dedicando para isso, então minha comunhão foi foi o momento das filmagens, né? Que eu me entreguei meio que de corpo e alma para aquilo, deixei só o Cassol me guiar mesmo, e ele que foi me guiando nesse caminho. Eu quero tomar um chá aí com vocês também. Não, vai vir tomar, certo. Vai lá, Maria Fernanda. Já estão secando. Qual foi o desafio, Maria Fernanda? Ai, Ricardo, para mim o maior desafio da pandemia é a função do afeto, né? A gente queria era poder estar todo mundo terminar as filmagens e confraternizar né, e poder se abraçar depois das falas, né? Falas tão bonitas assim. Eu não consegui acompanhar de todo mundo, mas eu acompanhei a do Reriardo, do Hélio, um pouco da Mireja e do Leandro, pessoas que eu tenho uma admiração enorme, assim, um carinho enorme, então eu queria que depois que terminasse os depoimentos, poder dar um abraço apertado neles, né, então para mim, assim, e que nós queríamos que o Cassol ficasse, que dormisse na casa, enfim, essas questões que são das trocas dos afetos, né, que vão para além do filme. Eu acho que a pandemia nos impôs muito isso, assim, e isso para mim ficou com aquele gostinho, assim, de que ficou faltando alguma coisa, sabe? Da música mesmo, quando a gente falava, a gente queria ter juntado os músicos, ter feito uma noite de guitarreada, né? A gente queria ter aproveitado mais as pessoas. Eu acho que esse foi o maior desafio. Mas eu queria aproveitar um pouquinho, né, que o Magno falou, assim, de falar da importância da SIC nesse processo, né? Porque a SIC que foi essa entidade gestora, assim, de todo o filme, e o quanto a SIC é um patrimônio nosso também de Jaguarão, né? E um patrimônio de resistência cultural, assim, porque desde a década de 80, quando nem se falava em políticas públicas para a cultura, né? Quando nem se falava em preservação do patrimônio, estavam lá os quixotes da SIC reunidos, né? Produzindo, proporcionando acesso, debates, festivais. Então, acho que é uma entidade vanguarda, assim, e que ela poder ser, né, a grande protagonista desse filme, assim, né, a produtora disso também nos deixa muito, muito felizes, muito orgulhosos, né, de ter a SIC também aqui nessa fronteira. Então, acho muito legal, assim, essa fala do Magno, porque representa a SIC. Eu queria só dizer, antes que alguém fale, que quando eu sabia que vocês três estavam no filme, mas não sabia que o Hélio, o Leandro e a Mireja estavam. E é emocionante quando a gente vê pessoas que são nossas, assim, né, carinhosamente, é emocionante, assim, a relação. Eu tenho um carinho muito grande também por Jaguarão e Rio Branco, e vou ir tomar um chopp com o Tivito lá do lado de lá, né, e depois o chá a casa é lá do lado de lá também, né? Então, a casa é tudo aqui. Então aí no mercadinho. Aí depois tu vem tomar um vinho aqui no mercadito comigo. Ótimo. Tu toma um chá com Santiago e um vinho comigo. Aqui do lado da minha casa tem uma hamburgueria e tem shopping também. Oba! Vai lá. Qual é o desafio, então, Jorge? Qual foi o grande desafio? Eu acho que, além do que já foi falado pelo Santiago, pela Fernanda, né, e que o Cassol já tinha dado algumas pinceladas aí da questão da máscara e da gente não poder ter um contato mais próximo, eu acho que o lado positivo também foi a questão de como nós soubemos usar as ferramentas da tecnologia para superar esse desafio, né?
Então, toda a questão da construção do roteiro dele com a Fernanda, as nossas comunicações, como a gente aprendeu a utilizar essas ferramentas que nos proporcionaram que ele viesse para Jaguarão, já conhecendo um pouco até do próprio cenário, né? E construir, eu acho que vai construindo na própria cabeça do diretor, né, as coisas, né? Então, eu acho que eu vejo o lado positivo, assim, de a gente ter enfrentado essas limitações através dessas ferramentas que nos proporciona a tecnologia. Coloca essa observação. Ótimo, ótimo. Tu queres falar, Cassol? Eu quero, Ricardo. Eu queria complementar o seguinte. Primeiro, tem que deixar aqui, fazer um bastidor também, de falar que o Ricardo Almeida é o produtor do projeto, produtor geral, o Magno é o nosso produtor executivo, e o Ricardo é um produtor que estreia de forma muito exigente. Assim, nós tínhamos prazos, datas, então é uma coisa que tem que ser... Isso também foi um desafio, né? Nós tínhamos prazos, por quê? Porque a gente faz parte de um projeto maior, que é o Fronteiriços, que integra outros 4 episódios, outros 4 curtas que são maravilhosos também, cada um muito... tem histórias ali que a gente... eu acho que um curta complementa o outro, então essa trajetória, tanto do longa quanto de cada curta, para mim vão ser trajetórias já muito marcantes. Então, o desafio, isso que a Maria Fernanda falou, é óbvio, a gente, no cinema, a gente termina e tem esses afetos. Eu, por exemplo, quando termina as cenas que eu faço, eu termino uma diária, eu digo, temos, ou então feito, e as pessoas se abraçam, a gente tem e não podia fazer isso. Mas isso realmente, tivemos que nos adaptar, mas o Jorge falou de uma coisa que é uma charada aí que ele matou, que é o desafio de, no roteiro, tinham cenas que a gente tinha pensado que seriam, por exemplo... passagens de câmara que saíam da casa, iam para o rio. Tinham algumas situações pensadas que a gente reestruturou para trabalhar de outra forma. Então, quando a gente mostra um detalhe da casa, ou quando a gente quer remeter de forma inconsciente, aquilo está substituindo uma outra cena que havia sido pensada e que foi trocada no roteiro e só fez o roteiro ganhar, porque esse novo desafio de contar essa outra história, né, ela criou para nós uma nova casa de rio também, né? Então acho que isso ficou muito, e na montagem isso daí ficou muito evidente, né? Porque uma coisa é tu pensar na cena, tu dizer, eu vou querer fazer tal coisa lá, e já tu ter as fotos antes. Outra coisa é tu chegar na locação, reconhecer isso, ver isso, e não poder também dividir com a equipe todo o bastidor, porque tinha isso de saber assim as limitações que nós podíamos fazer na pandemia, né? Então, tudo isso também foi um desafio muito grande, mas a equipe conseguiu. Então, eu acho que tudo isso, o Jorge falou, a gente transformou, reconfigurou e acabou dando um outro lugar para a Casa de Rio, que para mim ficou melhor, falou mais sobre o lugar. Eu acho que nos aproximamos tanto de forma remota que quando a gente chegou presencialmente, a gente já se conhecia muito, era muito afeto ali envolvido. Eu vou acabar falando também, porque foi a minha primeira experiência do cinema, né, como produtor, e foi muito bom, aprendi um monte. Eu já trabalhei em outros projetos de gestão, mas nunca de cinema. E, para mim, o maior desafio foi conseguir envolver 70 pessoas que foram envolvidas nos 5 curtas, né, nos 5 episódios, e prestar conta disso tudo de uma maneira bastante transparente. Assim, foi muito legal, porque as equipes tiveram bastante autonomia, né, e o início a gente não sabia se ia dar certo ou não, essa autonomia, porque é muito importante trabalhar com autonomia, com confiança, né, nas pessoas, e deu certo, graças aos produtores locais, né, a pessoal da comunicação local também, em geral. Então, acho que foi assim, entregamos dentro do prazo, com pequeno atraso, assim, né, mas assim, muito pequeno. Então, agora nós vamos lançar o longa e os curtas para o mundo, né? Então, já que tu tocaste no assunto, não foi combinado, eu vou mostrar o trailer do longa e gostaria que vocês comentassem depois um pouco sobre os demais episódios, tá bom?
vuelvo a mi país con la certeza de haber encontrado aquí un puerto seguro. Una amistad que la llevaré por toda mi existencia. Una patria sin perseguidos. Ela está na frente, não? Porque aqui a gente não barra ninguém, ou seja, a sociedade ela é aberta, ela não é conservadora, vamos dizer assim. Claro, a gente sabe que fronteira é essa divisão dos países, mas só que tem que para nós não representa muita coisa, não quer dizer praticamente nada. Mozart, desculpa estar te incomodando essa hora, cara, olha só. Tem como falar com teu primo lá do Uruguai? Eu não tô aguentando mais, eu tô no meu limite. O Uruguai pode ser a minha última chance. O senhor é daqui? Pô, sou daqui da fronteira. Aqui todo mundo é doble chapa. Esse ecossistema tem naturalidade de mescla. É grito da minha liberdade. Por culpa da burocracia, a linha tem 4 mãos. Por culpa da burocracia, a linha tem 4 mãos. E é perigo para quem atravessa sem pôr atenção. E é perigo para quem atravessa sem pôr atenção. ¿Por qué estás aquí mirando así, Casa de Río? Tal vez porque en ti há muita historia por contar. Uau! É muito interessante o que a gente conseguiu fazer, né? Vamos lá, quem é que comenta, faz alguma consideração sobre os demais, que eu acho importante ouvir vocês, muito importante. Eu quero fazer uma, mas tu já me antecipou num negócio ali, Ricardo, que eu acho que teve uma coisa característica tua, que é o fato da generosidade e da forma com que tu respeitou cada equipe. Mas quando eu digo respeito no sentido de dar autonomia para as equipes. Uhum. Eu acho que nós comungamos de Paulo Freire e eu acho que por aí tu perpassa muita coisa. Uhum. E então, quando se reuniam, porque é bom também que as pessoas saibam que a gente chegou a fazer lives também, quando nos reuníamos os diretores e diretoras para discutir os projetos, teve toda essa integração também. E os projetos, por isso que eles dialogam entre eles. Não à toa que a ponte, por exemplo, de Jaguarão Rio Branco está em 2 filmes, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que tu soube fazer um projeto junto com a SIC, junto com o Magnum, porque tu trabalhas... Eu falo de alguém que participa de um projeto de fronteira, que é o Entre Fronteiras, né? Uhum. Que é a minha participação mais com o Oberá na Argentina, essa parceria que eu tenho com Santa Maria, que é a minha terra natal, e Oberá. E tu tem o Fronteiras Culturais, junto com Maria Fernanda, com o Jorge, enfim, que é um projeto lindíssimo. E aí tu te dá por conta disso, e tu pega a Aldir Blanc e transforma ela nesse projeto potente que é o Fronteiriço, porque eu tenho dito isso com veemência e reiterado isso. Esse longa Fronteiriços, se as pessoas se desamarrarem de preconceitos ou de conceitos pré-estabelecidos e entenderem esses 5 episódios o que tu propõe com abrir para que 6 diretores e diretoras construam suas histórias, elas vão se desamarrarem e verem o que a professora falou ali. A professora entendeu um pouco disso tudo, o professor falou que é isso que tu nos propôs, contem histórias sobre a fronteira, né? E eu acho que isso é só ver esse teaser, né?
O teaser, ele fala muito por si, dessa forma com que está amarrada, mas ao mesmo tempo está liberta para cinco histórias serem contadas. E ela desafiou a gente para fazer lá da região dela, né? Olha aí, quem sabe não é o nosso 2. E aí, Fernanda, o que tu fala dos 5 episódios? E quando eu assisti a primeira vez, eu também fiquei, assim, muito mexida e muito surpresa do quanto a gente conseguiu, quanto vocês, né, a gente, porque eu fiz parte de Nós todos. o quanto vocês que tocaram o macro conseguiram dar esses nós, né, essas pontes, né, como eu gosto de usar bastante, como nós fronteiriços somos pontes, né, eu acho muito claro, assim, no filme, né? Essa questão dos nós que foram dados, acho que também mostrou quanto a fronteira é esse espaço mesmo de troca, esse espaço desse lugar que é sempre, tanto para os uruguaios quanto para os brasileiros, a gente sempre tem essa possibilidade de um outro país, sabe? Eu acho que isso ficou, né, no Curta Além Fronteiras, ali naquele curta, no primeiro também, que é o de Santa Vitória, eu me esqueci o nome, mas que o Vicente... Não conta, não conta, que não mostra conta essas o filme. possibilidades de quantos países... Mas de quantos países, não vou contar, mas de quantos países são as possibilidades, né, que te dão de ser fronteiriços. É a diversidade. E eu vinha... A diversidade, porque também ser fronteiriço não é uma coisa estática, né? Tem coisas que nos unem, que são a questão do idioma, né? Dessas trocas culturais, mas é como eu falo, assim, talvez eu não sou a mesma fronteiriça que o Santiago é, e tampouco que a minha vizinha é, entendeu? Então, assim, eu acho que essa diversidade também de ser fronteiriço foi uma coisa que ficou muito marcada, assim. Mas eu só queria falar, assim, porque enquanto a gente conversava aqui durante esse encontro, e quando a professora falou, tu sabes que eu demorei a me dar conta do que era ser fronteiriça, no sentido, assim, eu fui a Montevidéu várias vezes, né? Mas eu ia muito, como eu sempre entendi Montevidéu como a minha capital, assim, porque as minhas referências de literatura, de música, muito ligadas à capital uruguaia, eu ia me achando a uruguaia, entendeu? Então eu falava olá, e aí os uruguaios já me diziam, olá brasileira, eu como descobriram que eu sou brasileira, né? E a mesma coisa quando eu fui estudar em Pelotas, que tinha muitas coisas do meu vocabulário que eu achava que eram do português, que era a cubeta de gelo, a graxeira, que era a caixa de gordura, e que as pessoas ficavam, os pelotenses me tiravam, assim, diziam, mas que isso, né? E aí é aí que eu percebia o quão fronteiriço eu era, né? O quanto essas coisas são tão introjetadas que tu não te dá conta, que tu não é brasileira nem uruguaia, né? Tu é esse ser híbrido, assim, desse terceiro espaço. E eu acho que isso ficou muito claro no filme, assim. Vai lá, Santiago, dos cinco episódios, assim, o que tu viste nos demais? Não, eu achei que, como a Maria falou, fez essa ponte toda, né? E que mostra bem como é que são as pessoas da fronteira também. Todo mundo é meio, sabe? Todo mundo tem essa aceitação, tem amizade de um lado para o outro. Não tem uma rivalidade entre os vizinhos, assim, parece, sabe? Meio que todo mundo, por mais que uruguaio, brasileiro, às vezes tem um uruguaio, eu chego para conversar, tu é brasileiro? E eu, não, sou daqui, sou teu vizinho, moro aqui do lado, sabe? Mas também sou brasileiro, também, sabe? Também é mais uma coisa. E daquele filme, acho que é de Bagé, aquele senhor, me esqueci o nome, bem barbudo, basqueiro, ele define bem que a fronteira é meio que isso, que para nós tanto faz, sabe? Não sei, essa linha aí que dizem, a gente vai de um lado para o outro. O louco ia tosquear lá na fazenda do fulano, não sabia se era no Uruguai ou não, sabia que era perto do Rio, que é perto de tal coisa. A gente tem outras referências, sabe? Às vezes, tô no Brasil, mas nem me dei conta. E aí tu vai, agora na pandemia, meio que a gente começou a perceber que assim, existe 2 países que precisa de documento, só quem é daqui, porque da minha vida inteira sempre foi um ir e vir, assim,
que a gente só ia dar documento em Montevidéu, quem sabe, se a gente fosse. E que nem a Maria falou, que a gente percebe que realmente estou no outro lugar, que não é a fronteira, que as pessoas não entendem que eu vou falar, de repente, sabe, eu não vou entender que as pessoas estão falando, que na fronteira a gente sempre dá um jeito, porque é como o comércio, né? A fronteira sempre foi só um comércio, uma troca. Então, todas mostraram um pouco isso, além da fronteira também, que é do pessoal de Pelotas, né, que vem muita gente trabalhar aqui, acaba vendo o Uruguai como uma oportunidade, né, é assim como uruguaios, eu conheço vários aqui, que falam, meu irmão foi e fez a vida em Florianópolis, eu resolvi ficar e tô fudido, sei lá, sabe, sempre tem o outro lado lá vai ser o que vai me salvar também, tem sempre essa possibilidade de tu estar te reinventando, né. Opa, vamos lá, Passos. Primeiramente, eu vejo o longa como uma descoberta, né? Uma descoberta dessas regiões que não são muito visíveis ao próprio Rio Grande do Sul, onde não se mostra o que se faz nessas cidades, né? E eu acho que o longa ele recupera isso, ele vem trazendo essas realidades aí para a comunicação, né? Para o cinema, para a arte, né? E esse espaço que vai ser conquistado com o longa, eu acho que vai ser muito importante mostrar essa possibilidade de que essas pequenas localidades também fazem arte da boa, né? Sobre os filmes, sobre os curtas, eu achei fantástico. Tu vê que são fronteiriços da fronteira com o Uruguai, mas todos eles é uma visão diferente, né? Contempla a diversidade, né? A questão do exílio, a questão do desemprego, do exílio forçado pelo desemprego, a questão da fraternidade, né? O candombe no Brasil. Candombe, a troca musical, né? O cantor lá, o poeta, cantor, o Portunhol, achei fantástico. Acho que todo mundo vai se descobrir, todo mundo que não conhece a fronteira vai conhecer e vai conhecer essas cidades e o que elas fazem, né, de bom. Então tá, pessoal, acho que é por aí, né? Acho que a gente fez um bom percurso assim de reflexões e temos mais tempo pela frente. Não sei se alguém quiser fazer alguma consideração, senão ficamos por aqui. Eu queria fazer uma que até foi bom que estava aguardando assim e vai ser legal no final. Eu queria dizer que o Casa de Rio Curta tem um desafio que eu queria agradecer à família Passos, porque o fato eles são protagonistas e são realizadores e realizadoras do filme também. Porque isso também foi um desafio na hora porque fazer o roteiro com a Maria Fernanda também é protagonista do filme. Então tem uma construção conjunta. O Jorge também nos ajuda lá no argumento inicial. Tem toda uma construção. O Santiago prepara a casa, mas a Ana Júlia, que é a companheira dele, é a diretora de arte do filme. Então a casa também é preparada e desenhada para esse filme. Quando na produção eu peço as fotos do filme, a arte que é construída para as fotos a partir do que a gente debateu, e depois quando vocês vão ver o filme, vocês vão entender por que aparece de um jeito no momento e por que aparece de outra forma no outro momento, tudo isso é porque a generosidade dessa família fez com que eu pudesse entrar na família. Mas entrar na casa, que é um personagem também, vamos entrando, vamos conhecendo essa casa aos poucos, vamos indo nela, até podermos entrar nessa alma, entrarmos nesse coração. Mas vamos respeitar primeiro, vamos conhecer a casa e as histórias para daí adentrar elas. Então eu queria agradecer a eles, porque esse é um filme que quando as pessoas assistirem, o curta, o Caso de Rio, dentro do longa do Fronteiriços, vão ver um curta que eu preciso dizer como diretor que as pessoas que aparecem também, além de protagonizarem, elas também escreveram esse filme, elas assinam esse filme juntos, porque elas participam, todas elas, também colocando a mão na massa, fazendo o filme. Muito bom, Cassol. Eu só queria agradecer vocês de coração, em nome da SIC, do Fronteiras Culturais, né? Porque vocês que realizaram o filme, embora a gente tenha trabalhado também, mas uma coisa que tem me chamado muito a atenção, porque eu sou de escutar muito as pessoas,
a diferença de olhares que eu tenho recebido nas mensagens das pessoas que já assistiram, né? É incrível, assim, as diferenças. Tem gente que gostou mais da Milonga Lejana, teve gente que gostou mais de La Sociedade, teve gente que gostou mais do Peregrino, né? E agora que o filme começa a ter a sua vida própria, né? Vocês viram nas palavras do Maurício Polidori, da Diana Araújo Pereira e do Magno também, mas principalmente da Diana e do Maurício, os olhares deles ali, né, sobre o filme, incrivelmente, assim como coincidem com os nossos, mas também agregam coisas novas, né? Então, acho que é muito interessante o processo de criação, e agora ele nasceu, né, vai nascer daqui uns dias. Um abraço para vocês, vamos ficar por aqui, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigado por essa reunião e por, né, esse projeto maravilhoso. Obrigado a todo mundo que fez parte e a nossa família. E foi bom esse nascimento, esse parto. E agora vamos preparar o próximo parto nosso, que a gente está grávido aqui, a gente quer ter o nosso parto em casa também. Isso. E quer que essa casa dê mais vida ainda, que tenha, né, mais um nascimento aí vindo pela frente. Se depender de nós, vai ter. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada, Cassol. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Pessoal, me despedindo e só para fazer um agradecimento aos que nos proporcionaram, aos que me contaram as histórias, né, meus irmãos que me contaram as histórias, meus tios, e agradecer aos irmãos bascos, né, que acolheram meu pai na loja deles e fizeram construir essa casa, né? Os irmãos Esteban, Simão e Rufina. Um abraço. Eu não poderia concluir também, fazer um agradecimento a todos aqueles que lutaram pela Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista, né, tanto dos artistas como da população em geral, que foi os recursos que chegaram em lugares que antes não chegavam, né? E a gente conseguiu, com muito esforço, foi bem aceito, aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e aceita por a maioria dos governadores, prefeitos, né? Então, acho que deve ficar registrada essa questão da importância da Lei Aldir Blanc e da cultura como um direito. Um grande abraço. Aí. Um abraço.